Olá, crianças! Sejam bem-vindas à Turminha do Reino. A história de hoje é sobre a voz que clama no deserto, uma referência a João Batista. Há muitos e muitos anos atrás, nos tempos de Herodes, rei da Judéia, existia um sacerdote chamado Zacarias. Ele era casado com Isabel e os dois eram descendentes de Arão, o primeiro sacerdote do povo hebreu. Isso significa que eles eram uma família sacerdotal e, além disso, Zacarias e Isabel eram obedientes ao Senhor e pessoas justas aos olhos de Deus. Mas apesar disso, eles ainda não tinham filhos. Isabel era estéril e tanto ela quanto Zacarias já eram idosos. Certo dia, Zacarias estava servindo no santuário do Senhor. Ele oferecia incenso diante de Deus dentro do templo, enquanto o povo orava do lado de fora. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Um anjo apareceu a Zacarias. Quando Zacarias viu o anjo, ficou tremendo de medo. Mas o anjo disse a ele: "Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Sua esposa, Isabel, vai te dar um filho e você vai dar a ele o nome de João. Ele vai trazer muitas alegrias para vocês e muitas pessoas vão ficar felizes com o nascimento dele. Ele vai ser grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo mesmo antes de nascer. Ele vai fazer com que o povo de Israel se volte para Deus. E também irá adiante do Senhor e no poder de Elias, fazendo os corações dos pais se voltarem aos seus filhos e os corações dos desobedientes se voltarem para a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Mas Zacarias disse ao anjo que ele e sua esposa já eram velhos e perguntou como isso iria acontecer. E o anjo respondeu: "Sou Gabriel, aquele que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para te trazer essa boa notícia. Agora você vai ficar mudo até o dia em que tudo isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras." Enquanto isso acontecia, o povo do lado de fora esperava por Zacarias e acharam estranho ele estar demorando tanto. De repente, ele saiu, mas não conseguiu falar nada. Estava completamente mudo. Então todos perceberam que ele tinha tido uma visão. Ele tentava se comunicar com gestos e sinais, mas nenhuma palavra saía da sua boca. E depois que terminou seu turno de serviço, voltou para casa. Depois disso, Isabel ficou grávida, assim como o anjo havia falado. Isso era algo impressionante porque ela já era idosa. Por isso, ela tinha certeza de que tudo o que estava acontecendo era agir de Deus. Quando chegou o tempo certo, o menino nasceu. Seus vizinhos e parentes ficaram muito felizes com o milagre que aconteceu na família de Isabel e Zacarias, e por isso sugeriram que colocasse o nome dele igual ao do pai, Zacarias. Mas Isabel disse que o nome do menino seria João. As pessoas mais próximas estranharam ela escolher esse nome e diziam: "Mas você não tem nenhum parente com esse nome." Então, mandaram chamar Zacarias e perguntaram a ele qual seria o nome do menino. E, para a admiração de todos, ele pegou uma pequena tábua e escreveu: "O nome dele é João." Assim que Zacarias acabou de escrever, sua boca se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus.
Todos os vizinhos ficaram admirados com o que tinha acontecido e em toda a Judéia só se falava nisso. Todos estavam perguntando: o que será que esse menino vai fazer de tão especial? A mão do Senhor está mesmo sobre ele. Nesse momento, Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou através de um cântico de adoração a Deus. E o tempo passou e o menino foi crescendo e se fortalecendo em Deus. Ele foi viver no deserto e lá ele anunciava que a chegada do Messias, o Filho de Deus, estava próxima e chamava a todos ao arrependimento. Ele estava preparando um caminho e se cumpriram as Escrituras na fala do profeta Isaías, que anunciou: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 40, 3.